uma pessoa pediu que lhe fosse mostrado o que ela teria que deixar para que as forças involutivas não penetrassem. E ela teve o seguinte sonho. No sonho, um dente frontal superior havia caído. E eu percebia que não era um dente meu, mas era uma prótese que eu já havia feito. Quer dizer, ela já tinha perdido o dente um dia. Depois fez a prótese e foi esta prótese que caiu, quando ela pediu que lhe mostrasse o que ela teria que fazer. Então, isso está indicando que há muito tempo as forças involutivas encontram uma abertura na falta de controle da palavra, porque os dentes representam o controle da palavra, em certos casos. Então, se já era uma prótese, ela já tinha perdido o primeiro dente por falta de controle da palavra. Fez a prótese, perdeu a prótese. Isto é, ela ainda não compreendeu que o trabalho dela é no controle da palavra. Então, é o controle da palavra que aí teria que ser assumido. Este assunto é mais rigoroso para uns do que para outros. E uma pessoa talvez esteja tão habituada a não perceber o que diz, que para ela a palavra não é tão grave. Mas isto, às vezes, o eu superior nos coloca numa situação de maior rigor do que coloca outros. Para um outro, certas coisas que se diz impensadamente ainda não são tão graves, porque ele tem outras coisas a trabalhar mais urgentes. Mas às vezes para nós, o menor deslize com a palavra já é considerado grave, porque chegou a hora de nós aperfeiçoarmos aquele ponto, porque já é o segundo dente no mesmo lugar que ela perde nos sonhos, e isto quer dizer controle da palavra como prioridade. E outra pessoa pergunta: qual é o significado de responsabilidade? Se isto tem relação com a vontade e qual é a sua relação com a alma? Sim, a responsabilidade tem direta relação com a alma. Porque espiritualmente, o que a gente chama de pessoa responsável é aquela que coloca o plano evolutivo na frente do seu ego e não o ego na frente. Porque todas as pessoas que assumem tarefas hierárquicas, muitas vezes são pessoas cujas personalidades reagem bastante em certos momentos, em certas etapas. E se elas vão se deixar levar pelas próprias reações, elas não são ainda responsáveis. Isto é o que quer dizer responsabilidade, do ponto de vista da hierarquia. É um pouco diferente da definição de responsabilidade normal. Enfim, aquele que não coloca o plano evolutivo acima do seu ego e das suas reações no trabalho e nas tarefas, não é considerado confiável do ponto de vista da responsabilidade espiritual. E uma pessoa estranhou um pouco a partilha de ontem, porque diz que Padre Pio, Frei Damião, Jesus e Joel Goldschmidt curavam sem serem médicos. E é o que a gente estava dizendo, que a gente pode sim ser instrumento de cura sem ser médico. Agora a pessoa diz, como fica a interferência no processo kármico das pessoas com o uso de remédios ou mesmo de cirurgias realizadas? Quando o médico e o paciente estão alinhados com os próprios eu superiores, se deve acontecer uma cirurgia, aquilo já está previsto no karma do indivíduo. Porque muitas pessoas passam por cirurgias por causa do karma do corpo físico delas, porque não se sabe o que essas pessoas fizeram no passado. E não se sabem o que os seus corpos físicos provocaram em encarnações passadas. Então, numa determinada encarnação, para se transformar alguma coisa no corpo físico, karmicamente é preciso cirurgia. E outros não, karmicamente
resolvem as coisas por outros processos. E o que nós estávamos dizendo ontem é que nós não excluímos nenhum processo, nenhum instrumento de cura, nem cirurgia, porque a cirurgia para alguns pode ser necessária. E isso está incluído no processo kármico do indivíduo. Isso está incluído no karma que ele deve resgatar. Mas para isso, como a gente precisa bem compreender, é preciso que o médico ou que o paciente estejam bem alinhados para saberem o que devem fazer. Aí o que for feito estava incluído no karma do indivíduo. Então não há nenhuma interferência de karma quando a ação está correta. Agora, se você faz uma cirurgia sem precisar, faz uma cirurgia quando havia outros meios para cuidar do assunto e a pessoa estaria aberta para os outros meios, então aí, claro, que a cirurgia foi uma interferência de karma. E uma pessoa está perguntando se a presença dos anjos da guarda para os seres humanos ainda é atual, se isto ainda é assim. À medida que um ser humano vai evoluindo, como alma e como ser, ele vai fazendo a própria conexão com a hierarquia espiritual. Então aí nós caminhamos não mais sob a guarda de um anjo ou sob a guarda de uma outra consciência, mas aí nós caminhamos porque já formamos uma colaboração com a hierarquia espiritual, e a hierarquia espiritual presente na vida de um indivíduo é uma proteção. Tanto é uma proteção para o indivíduo, como uma proteção para a tarefa que o indivíduo está desenvolvendo, como isso é parte do trabalho de certas hierarquias. Agora, para o indivíduo começar a fazer esta conexão e estar diretamente protegido, isso já é uma etapa da sua evolução um pouco além de quando nós precisávamos de anjo da guarda. Porque o anjo da guarda substituía, em certos momentos, a nossa reflexão. Como hoje a humanidade já é reflexiva, a humanidade já tem suficiente possibilidade de se conectar com planos superiores, os anjos, em muitos casos, já podem ir cumprir outras tarefas. E nós liberamos os anjos de estarem discernindo e de estarem nos protegendo. Porque nós já estamos coligados com um nível de consciência no qual a proteção é já implícita. Agora, se alguém tem anjo da guarda ou não tem, isto não se pode ver mentalmente. Se o indivíduo está vivo, se o indivíduo está subsistindo neste mundo, é sinal que proteção ele tem. Porque neste mundo, sem proteção, não sei se a vida é viável. E uma pessoa pergunta se a grande invocação, que foi aquela oração mundial que o tibetano passou para a humanidade, através de Alice Bailey, se esta invocação ainda tem vigência. Segundo a própria Alice Bailey, que a passou para o mundo, esta grande invocação era válida até 1975, por ali. E depois a situação do planeta iria mudar e não havia mais razão para estar invocando aquelas coisas daquela forma, porque muitas daquelas coisas já estariam supridas, ou já estariam em outro ponto, como realmente estão. Então, a partir de uma certa etapa, aquela oração é uma oração considerada já superada, porque mudou o homem, mudou o mundo, mudaram as coisas. E agora, a terceira não foi ainda passada, porque talvez a gente já pode ter aprendido a orar. Espera-se que a humanidade aprenda a orar, que a humanidade aprenda a invocar. É para uma humanidade criança, ainda amadora no seu relacionamento interno, é que a hierarquia passa orações. Hoje estão todos esperando a terceira oração mundial que não veio. Talvez seja a hora de cada um fazer a sua, de cada um saber como invocar.
Cada um se colocar invocando. Esta talvez seja a via mais adequada para o ponto evolutivo da humanidade. Uma pessoa está perguntando qual é a diferença em nós interrompermos a vida em um animal para nos alimentarmos dele e interrompermos a vida de um vegetal para nos alimentarmos também. A diferença é que o animal tem consciência de que está sendo morto e ele passa pelo terror de estar sendo assassinado. É uma experiência muito traumatizante e que depois vai refletir no reino humano, quando o animal transmigrar para o reino humano. Então entra no reino humano com todos esses traumas que o homem produziu, e os vegetais não passam pelo mesmo trauma, porque os vegetais, ao serem cortados, não têm esta mesma impressão, não têm esta mesma consciência de que estão sendo violentamente retirados da vida. Isto de nós nos alimentarmos do vegetal, isto é permitido porque os vegetais ainda não são individualizados. Nenhuma planta não são indivíduos, pertencem ao reino todo. E o reino equilibra isto. Isto é considerado um serviço do reino vegetal para o reino humano. E uma pessoa sonhou que estava muito bem, amigavelmente com os leões nos seus sonhos. E ela tinha lido o mito de Hércules hoje, e ela ali reconheceu o mito do leão de Nemeia como um domínio do homem sobre a sua personalidade. Ali o leão como símbolo da personalidade. E ela está perguntando por que nos sonhos dela ela nunca mata o leão, mas eles são muito amigos e passeiam até juntos. Isto quer dizer que você está numa convivência pacífica com as forças da sua personalidade. A hora que você se voltar para uma outra coisa, este leão talvez não fique assim tão amigo. Vamos ver como a coisa prossegue. Você deve estar contemporizando com uma coisa que ele gosta. E uma pessoa leu no livro Bases do Mundo Ardente que a gente não deve trabalhar com os triângulos quando se está cansado. Em geral, não é bom nós fazermos nenhum trabalho de concentração, nenhum trabalho de interiorização, principalmente de interiorização, se o corpo está cansado. Nós teríamos que reanimar o corpo primeiro, despertar o corpo primeiro, ou então não fazer o trabalho enquanto se está cansado. Porque no fazer o trabalho, nós ficamos gerando forças que o corpo não está disposto a receber e nem a processar. Então podemos aí criar um conflito. E podemos estar perdendo energia, tentando uma concentração, enquanto o corpo está cansado. Isto é, o corpo não vai corresponder. O corpo não vai ficar lúcido o suficiente para aquilo ser positivo. E também uma pessoa que está estudando e fazendo os exercícios de bases do mundo ardente, está trabalhando com os triângulos, com as figuras geométricas, como é indicado ali. Mas quando ela se concentra e vê as figuras, aparecem olhos no centro das figuras. Então ela imagina o quadrado, ele vem e aparece um olho dentro do quadrado olhando para ela. E assim as outras figuras também. Isto pode significar que a alma está colaborando no exercício e que a alma está observando o que vai acontecendo para ir conduzindo o exercício. Se for uma alma de terceiro raio, ela pode sim se apresentar como um olho bem assim vivo. Isto é muito de terceiro raio. Se for uma alma de terceiro raio, é uma alma que se faz presente assim na hora do exercício. Deve pedir que este olho te olhe feio quando o exercício não estiver bem. E uma pessoa que sonha muito com água, permanentemente com água em diferentes circunstâncias, está perguntando o que significa isto. A água é ligada ao plano emocional e ao mesmo tempo à purificação. Então
Então, sonhos com água pode estar significando uma purificação emocional. E quando tem piscina, água e piscina, como nos sonhos desta pessoa, isto quer dizer purificação grupal. A purificação dela pode estar ligada à purificação de algum grupo. E uma pessoa diz que a mente dela é muito dispersa e como ela deve proceder para se concentrar na hora de realizar as tarefas. É oferecer a tarefa ao eu superior antes de começar. Faça um amplo, um sincero oferecimento da tarefa, que aí a mente vai aprendendo a sintonizar com a tarefa e a ficar mais concentrada. E ela pergunta se não há perigo de nós ficarmos cristalizados em um exercício desses que se faz. Claro, nós temos que perceber quando o exercício já terminou o seu trabalho conosco e quando é hora de mudar de exercício ou de abandoná-lo. Nós temos que estar atentos a isto. Cada exercício tem um ciclo dentro de nós. Cada exercício faz um trabalho dentro de nós e nós teremos que observar quando esse trabalho terminou e o exercício vai se tornando inócuo ou vai se tornando uma coisa de rotina, sem conteúdo, então é sinal que o exercício já terminou a sua relação conosco. Dizer os salmos é coisa ainda válida? Pergunta uma pessoa. Os salmos têm uma energia de milhares de anos atrás. Os salmos trazem uma energia da época em que o homem precisava muito de primeiro raio para se disciplinar, para se alinhar e para se purificar. Então há salmos muito importantes, muito úteis, mas tem uma energia que não é muito atual para nós, porque hoje nós estamos mais na linha da persuasão, estamos mais na linha da reflexão e não mais de estarmos sendo pegos à força por uma energia. Agora, claro que estes salmos podem ter valor ainda hoje no campo do exorcismo, mas repetimos, mesmo neste campo, há formas de fazer exorcismo, há formas de nós estarmos no controle de certas forças sem estarmos usando instrumentos externos como possa ser os salmos. Mas isso são coisas muito pessoais, muito individuais, e essas coisas dependem do relacionamento que nós fizemos com estes salmos, com esses mantras em vidas anteriores, no nosso passado. Pode não servir para alguns e ainda servir para outros. E uma pessoa gostaria de saber se existe mesmo inferno. E por que as pessoas são boas para não irem para o inferno. Isto que se chama de inferno é um estado de consciência. É um estado de consciência que corresponde aos níveis mais baixos do plano astral. Então, quando nós frequentamos, encarnados ou desencarnados, os níveis mais baixos do plano astral, nós estamos no inferno. Porque nos níveis mais baixos do plano astral estão as almas dos desencarnados que não são evoluídos, estão as grandes lutas das forças involutivas do plano astral, e isto tudo é o que no passado era chamado de inferno. São os níveis mais inferiores do plano astral. Antigamente, as pessoas não tinham a consciência que têm hoje. E, principalmente, as pessoas que estavam na infância da humanidade necessitavam de ameaças para não fazerem certas coisas. Então, o medo do inferno é algo que as religiões incutiam nas pessoas, para as pessoas que estavam na infância da humanidade, para que elas agissem de uma forma mais consciente. Essas ameaças eram usadas para que os imaturos não perdessem a alma, não prejudicassem tanto a sua alma. Quando a alma amadurece, quando o ser se torna mais maduro,
Ele é bom porque ele é bom, porque ele se aperfeiçoou. Ele não é bom fingindo que é bom. Ele não é bom para ir para o céu, que é outro nível do plano astral. Então, ele é bom porque ele se aperfeiçoou. Então, esta bondade é verdadeira. Mas se ele está procurando ser bom, sem ser ainda, não? Se ele está procurando ser bom, é um ser que está se esforçando. E antigamente, como se trabalhava basicamente a personalidade, então as religiões criavam estas coisas para que as pessoas pudessem se autocontrolar. Como hoje as pessoas já têm capacidade de se autocontrolar sem esses recursos, então não é mais atual estar falando em céu e inferno, porque as pessoas já podem se controlar sem estar esperando por chegar nestes estados e nesses lugares, porque as pessoas já estão preparadas para serem assim como elas são, o que elas são. Então, uma pessoa é boa porque ama a bondade, ela é boa porque quer ser boa, porque ela ama a bondade, porque ela viu o valor nisso e não porque ela vai para o céu. E uma pessoa pergunta por que o homem optou por fazer o mal e não por fazer o bem. Isto que nós chamamos de homem da superfície da Terra, isto não é uma coisa perfeita. Isto que nós chamamos de homem é um elo entre os animais e os espíritos. Então existe um nível que é o nível do reino animal e existe um outro nível que é o nível do reino espiritual. O homem não é mais nem totalmente animal e também não é espiritual. O homem é o elo, o homem é a ligação entre esses dois estados. Então o homem não é nem animal e nem grandes espíritos. O homem é uma coisa intermediária. E por isso que nós teríamos que ultrapassar esse estágio, porque esse estágio é intermediário que não é uma coisa e nem outra. Então, o homem é uma coisa que quando quer fazer o bem não consegue, e quando não quer fazer o mal, o faz. Então, é uma coisa intermediária que está aí entre os animais e os espíritos, e que isto nos anima a atravessar logo esta ponte e a sair desta condição humana. E se as cores que nós usamos implicam em nossa aura? Exemplo, diz a pessoa. Pessoas que só andam de preto têm uma aura mais densa? Bem, as cores da nossa roupa influem sobre o nosso etérico, porque há cores que deixam passar menos luz ou mais luz que outras. Então, o etérico físico, que vive também da luz do sol, o etérico físico que vive também de luz material, esta luz material, quando chega na nossa roupa, naquilo que veste o corpo físico e que, portanto, veste em parte o etérico também, pode encontrar nesta roupa, neste tecido ou nesta cor deste tecido uma maior ou menor resistência. Então, no tecido que nós usamos, é importante não só a cor, como também o teor do tecido, do que o tecido é feito. Porque se trata de um tecido natural, ele deixa passar mais luz, deixa passar mais vibrações. E se é um tecido artificial, desses feito com petróleo, isto deixa passar menos, isto impede que a luz e que as vibrações passem. Estas coisas são reais, mas elas não devem nos deixar impressionados. E nós não devemos colocar nisso o nosso principal trabalho. Porque nós podemos estar vestidos de túnicas de algodão feitas no tear e termos o etérico bloqueado, porque o etérico está bloqueado pela nossa mente. E podemos andar com vestido de plástico e termos o etérico mais livre, porque a nossa mente está suplantando o trabalho negativo deste vestido, desta roupa. Está claro isto, né? Então nós temos que reconhecer que é melhor uma roupa natural, clara. E temos que reconhecer que isto não é suficiente para o que nós queremos conseguir. O principal é onde está a nossa mente.
O principal é o que nós somos por dentro. E estas coisas assim acabam não predominando. Aqui tem uma partilha muito interessante de uma pessoa que sonhou que ela era 3 pessoas e uma delas estava preocupada com as situações do dia a dia. A segunda estava em paz e num equilíbrio muito grande. E a terceira estava dizendo para as outras 2 que ela estava perdendo tempo com as preocupações que tinha. Então, a pessoa que se viu nestas 3 fases, que se viu como 3, cada uma de situação diferente, está perguntando o que é que aconteceu. Aqui parece que o que estava acontecendo é que 3 corpos estavam em diferentes níveis da personalidade. O corpo físico, o cérebro físico, estava preocupado com as situações diárias. O corpo astral, que está em outro plano, já não estava tão ligado a estas coisas diárias e estava já em contato com uma certa paz, um certo equilíbrio que ele tinha encontrado naquele plano. E, finalmente, o corpo mental, que já estava com outros contatos, pode ser que este corpo mental já estivesse com contatos com o nível intuitivo, estava dizendo para os outros 2 que não se preocupassem com estas coisas triviais. Então é uma pessoa que tem um cérebro físico bastante condicionado pelas situações diárias, que tem um corpo astral um pouco mais liberado destas situações e que tem um corpo mental que já está mais consciente daquilo que quer ser e daquilo onde quer chegar. E esse corpo mental, esse que está falando para os outros, que não se preocupem tanto com coisas triviais, com coisas inexistentes, este corpo mental já deve estar recebendo um pouco de luz da alma. E uma pessoa faz uma pergunta dessas, de quem tem um corpo em um nível e outro corpo no outro nível. Ele pergunta o seguinte: como devemos nos situar entre o dever e o querer? Por exemplo, o meu querer seria permanecer aqui para sempre, mas o meu dever me leva a desenvolver outras coisas da minha vida cotidiana que eu não posso abandonar. Isto não é nenhum problema. O dever é cumprido por um corpo e o querer é executado por outro corpo. Você não viu aquele agora que tem um corpo preocupado com as coisas físicas e a mente dizendo para ele que não se preocupe? Mesma coisa, você mantém um corpo lá no lugar onde você tem que cumprir os seus deveres. E você cuide do corpo que está num outro nível, vivendo aquilo que você quer realmente viver. O importante é você formar o equilíbrio destas coisas, porque enquanto você cumpre o que você tem que cumprir karmicamente, você não deixa de viver, não deixa de ser aquilo que você deve ser. Você já vai se preparando para etapas seguintes e para fases seguintes. Agora, é claro que quando este querer e este dever estiver mais equilibrado, então vai chegar no momento em que deve haver uma síntese, deve haver uma reforma na sua vida. Mas aí, tome cuidado para na hora de haver a reforma na sua vida, você não se encontrar apegado àquelas coisas que você já se habituou a fazer e a viver. Então, querer uma coisa e viver outra, isto é sinal que os corpos ainda não estão totalmente alinhados. E para isto ser alinhado, para isso ficar num nível só, é preciso uma maior interação da personalidade. Isto é um trabalho que a grande maioria está fazendo nesta etapa. Então, se alguém
vive uma coisa porque precisa e gostaria de viver outra, não se preocupa, viva as duas coisas, uma num nível e outra no outro. E a uma certa altura isto vai se unir, a uma certa altura isto vai sendo resolvido. Se não nesta encarnação, numa próxima. Mas nós não precisamos esperar a próxima encarnação. Num certo nível nosso, nós podemos viver como queremos, desde que a gente tenha a habilidade de não deixar de cumprir aquilo que se tem que cumprir. Agora, uma pessoa pergunta: o que é maturidade interna? O que nós chamamos de maturidade é nós transcendermos o trabalho com a personalidade. Enquanto nós estamos trabalhando a personalidade, enquanto dedicamos o nosso tempo ao trabalho com a personalidade, isto quer dizer que nós não temos ainda uma maturidade psicológica. Nós podemos ter maturidade física, podemos ter maturidade nas coisas que fazemos, mas maturidade psicológica nós só temos quando não estamos mais nos ocupando com a nossa personalidade. Quando a vida da personalidade transcorre automaticamente, transcorre por si, e nós não nos ocupamos disso. Nós estamos encarnados em uma personalidade, mas estamos trabalhando outra coisa. A personalidade não exige de nós mais muito trabalho, a não ser em certos momentos em que nós temos que observá-la e temos que controlar certos aspectos dela. Mas a maturidade psicológica é um estado no qual a gente não trabalha mais a personalidade. A personalidade não chega a incomodar e é só um ou outro momento que a gente tem que ali intervir. Isso está exposto no livro A Cura da Humanidade. Agora, a maturidade psicológica, pergunta esta pessoa, traz o silêncio. E como se sabe se estamos vivendo o silêncio interno? Claro que a maturidade psicológica traz um certo silêncio. Um silêncio bem maior do que este silêncio físico forçado que nós procuramos em certos momentos. Agora, quando é que nós estamos vivendo o silêncio? Pergunta a pessoa. Nós estamos vivendo o silêncio quando ficamos impassíveis com aquilo que acontece externamente. Enquanto o que acontece externamente nos abala, nos altera, nós estamos longe do silêncio. Quando nós estamos em silêncio, nada nos abala, nada de externo nos abala. Então, enquanto nós temos reações, enquanto nós não temos controle das nossas reações, enquanto nós ficamos tocados, ficamos afetados pelo que se passa fora, nós estamos no barulho, nós não estamos no silêncio. Vocês saberão que estão em silêncio interno quando as coisas externas não afetar mais vocês. Quando as coisas acontecerem e vocês não se sentirem abalados por elas. É isto que quer dizer que nós já estamos num certo silêncio. E na prática, pergunta esta mesma pessoa, qual é a melhor forma para se trabalhar o silêncio? Uma forma para se trabalhar o silêncio é nós pensarmos na alma, é nós refletirmos sobre a alma. Então nós colocamos a mente na alma, ficamos pensando nela, ficamos refletindo sobre a alma, sobre as atividades da alma, ficamos buscando a alma. A mente está fazendo este trabalho de busca da alma e assim começa-se a trabalhar o silêncio. A mente colocada na alma, esta mente vai silenciando com respeito aos envolvimentos que ela teria com as coisas que as tiram do equilíbrio.